Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 2 do nosso curso. Nós vamos falar nessa semana sobre as leis de Newton para o movimento. E nessa aula nós vamos falar apenas sobre a primeira lei de Newton. Então, Isaac Newton é um dos nomes mais importantes, da física, um dos maiores físicos. Escreveu um livro muito importante para a história da ciência, que foi um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é mais conhecido como Principia, e é nesse livro que o Newton ele apresenta as suas leis para o movimento dos corpos. Então nós vamos estudar um pouquinho dessas leis nessa semana. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia, e na verdade ela não foi formulada originalmente pelo Isaac Newton, mas sim por um outro cientista famoso chamado Galileu Galilei. Então, o Galileu ele formulou a lei da inércia da seguinte forma: um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento continua a se mover a uma velocidade constante ao longo de uma linha reta, a menos que atue sobre ele uma força externa. Então, do ponto de vista do Galileu, o que é que significa essa lei da inércia? Se você tiver um objeto, um corpo que está em repouso, a tendência desse objeto é permanecer em repouso, a não ser que atue sobre ele alguma força. Então, por exemplo, o seu celular que está em cima da mesa, a tendência desse celular é ficar em repouso, a menos que alguém vá lá e aplique uma força nesse objeto, nesse celular. Ou ainda, se o objeto, o corpo, estiver com uma velocidade constante em linha reta, a tendência desse corpo é continuar uma velocidade constante em linha reta, a menos que alguma força atue sobre esse corpo e mude essa condição, fazendo, por exemplo, acelerar ou fazendo diminuir sua velocidade. Já o Newton, em seu livro Principia, ele define a lei da inércia da seguinte forma: todo corpo persevera em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças que atuem sobre ele. Então é basicamente a mesma coisa que a lei da inércia de Galileu. Então o corpo ele vai permanecer em repouso ou vai permanecer em movimento uniforme em linha reta, a menos que você tenha alguma força que atue sobre esse corpo. Porém, a lei da inércia pode nos parecer um pouco contraintuitiva. O que é que ela diz? Que se um objeto estivesse movimentando, a tendência dele é permanecer em movimento a menos que atue sobre ele alguma força. Só que a gente não costuma ver esse movimento contínuo na nossa vida real. Então, por exemplo, se a gente lança uma bola, essa bola vai percorrer uma certa distância, mas vai parar. Ou se a gente lança essa bola para cima, essa bola ela vai chegar numa certa altura, só que vai retornar depois à posição inicial. Então ela para a uma certa altura, depois volta para a posição inicial e novamente entra em repouso. Porém, o que está acontecendo aqui, que a gente muitas vezes não percebe, é que existem forças externas que estão agindo sobre os objetos. Então, no caso, se eu lanço uma bola pelo chão, essa bola ela vai eventualmente parar por conta de forças de atrito, por exemplo, com o solo. Ou a própria força de arrasto do ar faz a bola entrar em repouso. No caso, se eu jogo um objeto para cima, tem uma força da gravidade que vai fazer com que esse objeto entre em repouso e depois retorne à sua posição inicial. Além disso, a lei da inércia ela não é válida em todos os referenciais. Então, existem referenciais em que a lei da inércia ela não é válida. Então vamos analisar aqui um exemplo de um referencial onde a lei da inércia não é válida. Por exemplo, então vamos pegar o planeta Terra, vou traçar um eixo aqui, esse é o eixo de rotação do planeta Terra, então a Terra ela gira em torno desse eixo aqui. Vamos dizer que existe uma pista de gelo enorme, uma pista de gelo muito grande, que começa aqui lá no Polo Norte e vai até quase o equador da Terra, então é uma pista de gelo muito grande. E vamos analisar o movimento de um disco. Então esse disco ele vai se movimentar sobre essa pista de gelo, do ponto de vista, inicialmente, de um observador que está fora do planeta Terra. Então imagine que alguém saiu numa nave espacial,
está estacionário, fora do planeta Terra, e está observando esse disco. Então, o que é que essa pessoa que está, esse observador estacionário, fora do planeta Terra, vai observar se o disco entrar em movimento? O que ele observa é o seguinte: para esse observador estacionário no espaço, ele vê a Terra girando, ele pode ver a pista de gelo girando. No entanto, ele vai ver um movimento retilíneo do disco. Porque praticamente não existe atrito entre o disco e a pista de gelo. O atrito é muito pequeno, então é como se não houvesse uma força externa atuando sobre esse disco. Então, se não existe uma força externa, a tendência é ele continuar seu movimento em linha reta até o final da pista de gelo, mesmo que a Terra esteja girando. Então, o objeto, nesse caso aqui, ele não vai acompanhar o movimento da Terra. Agora, um outro exemplo. Digamos que agora o referencial não seja mais um observador que está estacionário no espaço, mas um observador que está estacionário no solo do planeta Terra. Então vamos dizer que eu tenho aqui um cara que está nessa posição. Tá? Então, se fosse acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente, ele deveria ver o disco vindo em linha reta e chegando até ele. Porém, o que é que ele vai enxergar? Quando o disco começa a entrar em movimento, ele vê o disco fazendo esse movimento aqui estranho. Então ele vê o disco sendo desviado daquela trajetória que o disco deveria seguir, como aconteceu no caso anterior. O que é que está acontecendo aqui? Nesse caso, o que está acontecendo é que o observador ele está girando junto com o planeta Terra. Então, como ele está girando junto com o planeta Terra e o disco não gira, não acompanha esse movimento do planeta Terra, a impressão que o observador tem é que o disco foi desviado por alguma coisa. Então ele tem a impressão de que uma força agiu sobre o disco, uma vez que o disco ficou para trás, né? O planeta se movimenta assim, mas como o disco fica para trás e o observador que está sobre o planeta, no referencial do planeta, ele não nota esse giro do planeta Terra, né? Ele não está vendo que a Terra gira. Para ele surge uma força que desvia o disco em outra direção. Então, segundo a lei da inércia, esse movimento, essa deflexão no movimento do disco, ela só pode acontecer por causa de uma força. Como a gente viu, né? O que a lei da inércia diz? Que o movimento ele continua sendo com velocidade constante em linha reta, a menos que uma força atue sobre o objeto. Então, como aqui para o observador esse movimento não foi em linha reta, porque para o observador uma força agiu sobre o disco. Mas será que alguma força agiu sobre o disco de fato? Não, a gente sabe que nenhuma força atuou sobre o disco. Esse movimento aparente, né, essa força aparente, ela se deu apenas porque o disco não tem atrito praticamente com a pista de gelo. Então o disco seguia um movimento em linha reta, enquanto todo o planeta e quem estava sobre ele, como um observador, estava girando junto com o planeta Terra. Então isso faz com que surjam forças chamadas de forças fictícias, ou seja, o referencial da Terra, o referencial sobre a superfície do planeta Terra, não é um referencial inercial. Por quê? Porque a lei da inércia não é válida nesse referencial. Bom, então, a lei da inércia ela vai ser válida apenas em referenciais inerciais. Ou seja, referenciais nos quais não há nenhum tipo de aceleração. Quem está aqui sobre a superfície do planeta Terra, como está girando em torno de um eixo, esse giro faz com que surja uma aceleração. Então, se está sendo acelerado, não importa qual tipo de aceleração, não pode ser considerado um referencial inercial. Porque surgem coisas desse tipo, né? Forças que o observador aqui está observando uma força que, na verdade, não existe. Então, quando isso acontece, o referencial ele não é inercial. Então, referenciais inerciais são aqueles onde não há nenhum tipo de aceleração. Porém, a aceleração a qual uma pessoa aqui está submetida sobre a superfície do planeta Terra é uma aceleração muito, muito pequena. É algo em torno de 0,034 metros por segundo ao quadrado.
De forma que a gente pode considerar, pelo menos aproximadamente, o referencial da Terra, ou seja, o referencial da superfície da Terra, como um referencial aproximadamente inercial. Então, referenciais próximos à superfície da Terra, ou presos à superfície da Terra, podem ser considerados como referenciais aproximadamente inerciais. Vamos ver um outro exemplo aqui de uma força que surge em um referencial que não é inercial, uma força que na verdade não existe. Então vamos considerar que você está no ponto de ônibus e aí se aproxima de você um ônibus. E aí digamos que esse ônibus ele tem uma certa aceleração. Então o motorista pisou no acelerador, o ônibus está acelerando. Você, vendo que o ônibus está acelerando em sua direção, o que é que você pode pensar? Bom, se o ônibus está acelerando, então quem está, os passageiros que estão no ônibus, eles vão sentir essa aceleração na forma de uma força que age sobre eles, uma pressão. Eles vão sentir uma pressão que faz com que eles sejam pressionados contra a cadeira, digamos assim. E se você perguntar aos passageiros, nesse mesmo instante onde o ônibus estava sendo acelerado, eles vão dizer que realmente eles sentiram uma força pressionando-os contra as cadeiras. Mas agora vamos inverter o ponto de vista. Em vez de ser o ponto de vista de quem está no ponto de ônibus, vamos trazer esse ponto de vista para quem está no ônibus, para um passageiro do ônibus. Então, para um passageiro do ônibus, o que é que ele vai notar? Para ele, ele está em repouso e quem está no ponto de ônibus está se aproximando com um movimento acelerado. Eu inverti aí os referenciais. Então, para quem está no ônibus, o ônibus está em repouso e o passageiro, o ponto de ônibus se aproxima com uma aceleração A. Nesse caso, o passageiro ele vai pensar, bom, se o ponto de ônibus está se aproximando com uma aceleração A, quem está no ponto de ônibus está sentindo uma pressão, está sentindo uma força que faz com que ele seja pressionado contra a cadeira. Só que, se você perguntar a pessoa que está no ponto de ônibus, ela vai dizer que não está sentindo força nenhuma. Ou seja, o referencial do ônibus é um referencial não inercial porque está sendo acelerado. E em referenciais não inerciais, a gente tem a existência de forças fictícias. Forças que, na verdade, não existem, forças que a gente acha que existem apenas por conta do movimento acelerado do referencial.